Hoje nós vamos falar sobre a vida de solteiro e todos os benefícios que ela traz para o ser humano nos dias atuais e por que você fica com vontade de ter um relacionamento, sendo que você não aproveita o agora, não aproveita bem o tempo que você está tendo para se relacionar com Deus, ok? Então, pessoal, fica até o final do vídeo. Eu vou falar sobre 3 pontos importantes que você tem que entender de uma vez por todas na sua vida em relação à tua vida de solteiro, ok? Nós estamos no canal Pio de Cristo, a pílula que te mostra mais verdades que Deus quer que você saiba, e você vai aprender muito com todos nós aqui neste vídeo, ok? Então vamos lá para o nosso conteúdo, ok? Muitas pessoas não sabem a bênção que é ser solteiro. Então eu quero trazer para você um entendimento muito diferente do que tem sido pregado nas igrejas. E eu sei que as igrejas elas pregam sobre família, sobre casamento, sobre filhos, e é uma parte muito importante sim da nossa vida, é uma parte muito importante sim para a sociedade, é da vontade de Deus que todos os homens e mulheres, né, ou a maioria deles, eu creio, né, tem o seu relacionamento, tem a sua família, pelo menos tem a experiência do que é ter uma família, faça o possível, né, para que este relacionamento venha fluir, venha ser abençoado, né, debaixo da poderosa mão de Deus, mas você tem que entender de uma vez por todas que ser solteiro é uma grande bênção. Paulo falou sobre isso na palavra do Senhor, né? Paulo falou, né, que os solteiros cuidam das coisas de Deus e os casados cuidam em fazer a vontade da esposa e do marido, cuida das coisas desta terra, ok? Então, nós devemos entender que é um momento de bênção na nossa vida e muitas vezes nós não conseguimos enxergar dessa forma, né? Nós conseguimos às vezes olhar com aquele olhar limitado de que nós estamos perdendo algo, de que nós estamos sem maturidade porque não temos um relacionamento, que a gente está, né, atrás daqueles que estão casados, a gente está em desvantagem, né? Isso não é verdade. Então, meus amigos, aproveitem a bênção que é ser solteiro, tá? Outro ponto também é que às vezes nós queremos relacionamentos por pressão da família, de amigos ou às vezes de nós mesmos. E é verdade, né? Muitas vezes a igreja, o pastor, né? Eles ficam perguntando o tempo todo para aquele jovem, né? Quando é que vai casar? Quando é que você vai começar a namorar? Às vezes são pessoas da família, né? Tio, às vezes primos, primas, ou até mesmo pais e mães, né, ficam com aquela pressão em cima da tua cabeça para você se casar, para você conseguir logo ali a sua esposa, para você conseguir logo, né, aquela sua honradinha. E você fica nessa questão, né, dessa pressão em relação às pessoas, e muitas vezes não é só as pessoas que estão pressionando, você mesmo fica querendo se pressionar e fica ansioso, querendo casar logo, querendo conhecer logo a pessoa que vai ser a pessoa que vai ficar com você pro resto da vida. E isso traz malefícios porque você não consegue aproveitar o teu tempo de solteiro. Este tempo de solteiro que é muito importante, que é muito bom e é necessário na vida de cada um de nós. O tempo de solteiro como adulto, após os 18 anos, né, 20 anos, 21 anos, ele é muito importante para cada um de nós, tá? Não é a mesma coisa do que você ser uma criança, né, e do que você ser um adolescente solteiro. Este tempo de adulto solteiro, ele é muito importante para a nossa formação, ele é muito importante para a nossa vida, para a nossa mente, e nós devemos aproveitar ao máximo, ok? Então, muitas vezes você não deve ser guiado por pressão de pessoas ao seu redor, porque às vezes você vai fazer algo que não é no tempo de Deus, só porque as outras pessoas estão falando. E em terceiro lugar aqui que eu quero colocar é que a prioridade do solteiro cristão é Cristo, é Deus. Então, como eu falei em relação àquela passagem de Paulo, né? O solteiro, ele cuida das coisas de Deus, né? O solteiro, ele tem tempo, ele tem ali momentos com Deus, assim, com tranquilidade. Ele pode ir ao monte orar, ele pode fazer, né, uma campanha, um propósito de ir para a igreja em oração. E muitas vezes a pessoa que é casada, que trabalha, que tem que sustentar uma família, ela não tem esse tempo todo para poder fazer essa oração, esse momento, ter esses momentos de oração, né? E eu quero contar o meu testemunho, que é algo assim muito tremendo em relação à minha vida, né? Eu me casei já quase perto dos 30 anos e depois
dos 18 anos, 19 anos, eu estava muito assim, em depressão, na verdade. Eu estava muito triste, porque eu não sabia o que eu iria ser como pessoa, assim, em relação a trabalho. Eu não sabia, né, quando é que eu ia ter um relacionamento, porque no ensino fundamental eu tive alguns namoricos, mas no ensino médio eu não tive nenhum namoro. Então, assim, a gente fica triste, a gente fica desanimado, a gente fica, né, sem aquele norte. E aí eu não estava trabalhando também, eu ajudava meu pai, porque meu pai ele tinha, né, um comércio e eu ajudava em casa, mas eu não trabalhava fora, então eu não tinha o meu salário, né? Então eu estava com os meus 18, 19 anos, terminei o ensino médio, sem aquela direção, eu estava muito triste, muito desanimado, né? E bem nessa época foi quando eu me converti, né? Com 19, 20 anos, eu me converti. E quando eu me converti, eu mergulhei de cabeça nas coisas de Deus. Eu me mergulhei, assim, no profundo de Deus, no primeiro amor. E é muito bom esse tempo, é muito importante para nós. Você tem que ter mesmo bases sólidas de início como cristão, ali naquele momento que você está com pessoas que também têm a mesma sede que você está tendo de Deus naquela hora. E eu, né, buscava Deus nas igrejas, eu ia convidado nos locais, né, para cultuar a Deus em igrejas assim com muita unção, com muita coisa assim maravilhosa que eu vivi, muitos testemunhos, muitas profecias, né? Profecias que se cumpriram, poucas, mas se cumpriram, né? Profecias que não se cumpriram, mas eu senti muito a presença de Deus em muitos momentos e eu também ia muito ao monte orar. E este momento, meus amigos, é um momento que só o solteiro pode viver. Porque quando você tem família, quando você tem esposa, você vai para o monte, mas você vai orar e preocupado com o horário que você vai ter que voltar. Você vai, né, preocupado porque tem um filho que no outro dia você tem que comprar o leite para o filho. Então você não consegue se entregar totalmente ali e não consegue tranquilizar e descansar, né, nos braços de Deus, porque você sempre tem alguma coisa terrena que você tem que estar preocupado e que ocupa a sua mente. Então, eu estava naquele momento ali indo para o monte e eu me lembro que eu estava ali sozinho naquele monte ali, orando, buscando a Deus, e tinha uma senhorinha que ela veio assim, orar por mim. Ela falou assim: posso orar por você, meu irmão? Eu falei: pode. E aí eu me ajoelhei e eu comecei, né, a orar junto com ela. E aí depois daquele momento ela falou assim: meu irmão, eu tô vendo você, né, de joelhos aqui sozinho, né? E aí na visão eu vi você num lugar assim sozinho, de joelhos, e eu vi um homem de branco atrás de você, assim, com as mãos, os braços abertos para você, e ele estava assim com uma aparência como o mesmo do próprio Senhor Jesus. Era o Senhor Jesus que estava naquela visão que eu tive, e ele estava com os braços abertos assim para você. E você estava de joelhos assim, você estava derramado, você estava se humilhando com a boca no pó, e ele estava recebendo você, e você estava sozinho naquele momento. E eu não entendi, né? Depois que eu ouvi aquela profecia assim, eu fiquei muito alegre, porque realmente, né, Deus ele está com a gente, Deus está conosco nos momentos que nós estamos sozinhos, nós estamos desamparados, né? Muitas vezes, quando você está triste, você fecha a porta do seu quarto e você não tem esposa, você não tem filho, você não tem pais, não tem ninguém que pode te ajudar naquele momento ali a tirar aquela angústia, né, do seu coração. Somente o Senhor Jesus, somente Deus pode tirar, sabe? E mesmo sozinho ali no monte, eu estava sozinho, sem amigos, sem ninguém para me acompanhar naquele dia, né? Os meus amigos que costumavam ir comigo não puderam ir. Então, assim, eu estava sozinho ali, mas eu não desisti de Deus, eu não desisti de buscar o Senhor naquele momento. E aquele momento ali sozinho representa a vida de solteiro. Aquele tempo de solteiro que eu estava ali, né, totalmente dedicado a Deus, é um tempo maravilhoso na nossa vida. E você tem que aproveitar esse momento, ok? Você tem que aproveitar, porque este tempo de Deus é maravilhoso na nossa vida. Bom, então agora eu quero passar os 3 pontos finais aqui do nosso vídeo, onde eu vou falar aqui 3 pontos que você tem que entender logo para sempre na sua vida em relação ao tempo de solteiro, ok? São 3 pontos e depois eu vou trazer um outro extra. Então, antes de a gente passar para esses pontos, né, deixa o seu like, compartilha, né, faça aí o seu comentário, né,
participa do canal, nos ajuda, né? Para que a gente venha continuar crescendo aqui no YouTube em nome de Jesus, ok? Então vamos lá. O primeiro ponto que eu quero falar é que o casamento não vai te trazer felicidade plena e preencher o vazio que só temos no relacionamento em Cristo. Muitas vezes nós casamos, nós pensamos que vamos resolver uma carência que nós temos na vida de solteiro, mas não vai suprir. Esta carência somente Jesus Cristo pode suprir na sua vida. Somente Deus, ele pode realmente trazer o preenchimento do vazio existencial que você tem. Relacionamento, namoro, casamento não poderá nunca substituir a presença do Espírito Santo na sua vida. Filhos, esposa, não poderá preencher, ok? Então esse é o primeiro ponto para você aprender de uma vez por todas na sua vida. O segundo ponto que eu quero falar é que durante esse período de solteiro, aproveite para buscar a Deus, participar do culto, visitar igrejas, ir ao monte, fazer campanhas de oração, orar na madrugada. Faça bastante a obra de Deus durante esse tempo de solteiro, porque é maravilhoso o tempo que a gente tem e é precioso esse tempo com Deus. E em terceiro lugar, quero falar trabalhar e estudar, porque quando casado e com filhos, o seu tempo fica mais restrito. Esse tempo de solteiro, além de ser importante para a gente poder buscar a Deus espiritualmente, nós também devemos trabalhar bastante, né? Buscar muito o sucesso financeiro, o desenvolvimento pessoal em relação ao trabalho, né? E também estudar, né? Para concurso. Eu lembro que como solteiro eu estudava bastante durante até mesmo a madrugada e foi por isso que eu consegui passar no concurso. Então, meu amigo, continue, né, aproveitando o seu tempo de solteiro, porque depois de casado você não vai ter mais esse tempo que você tem para poder estudar, para poder trabalhar. Trabalhar, você vai ter que trabalhar de qualquer jeito, né? Você vai ter que se esforçar e se desdobrar, né, em muitos aí para poder fazer tudo que você tem obrigação de fazer. Então, meus amigos, aproveitem bem esse tempo para estudar. E em último ponto que eu quero trazer, um ponto bem importante agora para resumir o nosso vídeo deste tempo, é o tempo de solteiro, ele sempre tem fim. Vou explicar por que ele sempre tem fim. Significa que você vai casar o ano que vem, que você vai casar daqui a alguns meses? Não, meus amigos. Pode ser que uma pequena parcela aí, ou até mesmo uma grande parcela, né, dos nossos ouvintes vão ficar solteiros até o resto da vida, né? Muitos aí talvez saíram de algum relacionamento frustrado e eu aconselho, né, a não casar de novo. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, né? Porque eu acredito que o casamento é um só. E então o tempo de solteiro ele tem fim. Mesmo que você nunca case, quando você deixar de existir aqui nessa terra e for para a glória, para os braços do Pai, você vai terminar o seu tempo de solteiro e aí você vai participar da boda de Cristo com a igreja, porque você é a igreja. Então, meus amigos, nós temos que saber que este tempo ele é um tempo finito e temos que aproveitar o agora, temos que aproveitar o hoje da melhor maneira possível. Não é fácil, eu sei que às vezes a nossa mente tenta nos fazer fugir e a gente acaba desperdiçando muitas oportunidades, mas você tem que saber que Deus, ele quer te mostrar que tudo tem o seu início, meio e fim, e a vida de solteiro não é do mesmo jeito, ok? Ela é um tempo finito, então vamos aproveitar ao máximo possível, ok? E eu quero agradecer a todos por estarem comigo neste vídeo e até a próxima, pessoal. Valeu!